Olá pessoal, meu nome é Rebeca e hoje a gente vai dar continuidade na nossa oficina de introdução à estamparia com carimbo. Hoje vai ser difícil, Vai ser difícil para mim explicar porque é um assunto assim que eu estudo ainda, acho complicado e talvez ele seja complicado para vocês entenderem também. Primeiro, né, mostrar os carimbinhos que a gente fez na primeira aula, no nosso primeiro vídeo aqui. E aí hoje a gente vai começar a entender um pouquinho sobre a criação de estampa e tudo mais, né? Essa combinação. Eu vou tentar explicar usando os nossos carimbos, essa folhinha de exemplo. E eu vou tentar colocar algumas imagens no vídeo, mas se ainda assim não ficar claro, se nada que eu fizer ficar claro, eu mando um link, eu posso colocar no vídeo também, né? Pra gente dar uma lida bem rápida pra entender sobre isso, ver outras imagens também. Mas eu vou fazer de tudo pra ficar claro. Inclusive, assim, eu não sou super expert, é um assunto que ainda me deixa confusa, então eu aceito qualquer tipo de correção, mas vai dar certo. Primeira coisa que a gente tem que entender, né, como é que funciona pra gente criar essa estampa, essa repetição, né? A gente precisa entender de módulo, de célula e de rapó. O que é um módulo? O módulo, no nosso caso, vai ser o nosso carimbo. Que o módulo, ele é a menor parte do rapó, da estampa, da combinação que a gente fizer. Porque é a menor parte que a gente vai repetir. E nessa menor parte ela vai ter todos os elementos que a gente precisa. As formas e quando a gente pintar, a cor também. Esse é o módulo, a menor parte. E aí, o que é o rapó? O rapó é a nossa repetição, o nosso encaixe. Como que eu vou repetir, como que eu vou encaixar o módulo. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui... vou usar exemplo aqui, o papelzinho. Aqui é o nosso módulo. A menor parte, com todas as informações que a gente quer, as cores e as formas. Aqui é um rapó. Eu repeti o módulo de formas diferentes e criei esse rapó. E aí na criação desse rapó a gente cria também a célula. Então se eu pegar essa célula, que são esses 4 elementos aqui, eu pego essa célula e repito. E aí a gente vai criando a estampa com essa repetição de célula. Deu pra entender, né? Módulo, rapó, que é o encaixe, a combinação do módulo, e célula, que é isso tudo que a gente repete. Perfeito. Espero que tenha dado pra entender, né? E aí, na criação de rapó, que é esse encaixe, a gente vai ter algumas formas, sabe? Algumas formas diferentes. Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre o padrão contínuo. Criar um rapó com padrão contínuo. Como é que funciona isso? Aqui a gente tem um padrão contínuo. Eu vou pegar o módulo, que é a menor parte, e vou repetir, encaixar de uma forma que pareça contínuo. Observe que começa aqui e aí o nosso módulo termina aqui, né? E aí aqui já tá iniciando outra repetição. Mas quando a gente encaixa um do lado do outro, dá essa impressão de continuidade. E se eu colocar mais um aqui, e mais um aqui, e mais um aqui, vai parecer que a linha é uma só, que é contínua. Esse é um rapó contínuo. Deu pra entender, né? A gente tem também um rapó que se chama... Eu vou usar a palavra encaixe, né? Pra ficar mais fácil. Que se chama allover. Allover é um tipo de... Deixa eu ver o que a gente pode indicar aqui. Mas é uma repetição, um encaixe, que ele vai tirar um pouco do sentido de... Por exemplo, aqui. A gente tem esse. Aqui tá pra cima essa parte, aqui tá pra baixo, pra cima... E a gente vai encaixando de forma aleatória, eu podia colocar assim de lado também, na horizontal. E aí eu tiro esse sentido de que é do que é pra cima, do que é pra baixo. E aí o tecido ficaria sem esse sentido, né, de pra cima e pra baixo. Entendido até aí? Acredito que sim, né? E aí a gente vai ter também um rapó que se chama fechamento, que é uma das leis da Gestalt, que a gente estuda em fundamentos do design e tudo mais. Essa eu vou tentar explicar. Vai ser difícil. Mas, deixa eu ver o que nós temos aqui. Pronto, perfeito. A gente tem um fechamento. O que é o fechamento? É quando a gente não tem uma forma fechada, não tem um desenho fechado, digamos assim, mas o nosso olhar, ele
ele consegue fechar essa imagem, sabe? Então, no nosso caso aqui, esse desenho aqui é um fechamento. Por quê? Observe, aqui tá aberto, não tá? Não tem nada aqui marcando, mas a gente consegue entender que ele é arredondado. A gente consegue entender, opa, tá aqui, que ele tem essa forma aqui, certo? Aqui no nosso carimbo ele tem a forma completa. Quando a gente passa pro papel, ele não tem essa forma aqui, mas o nosso olhar fecha. A gente entende que ele tem esse formato aqui. Essa é a lei do fechamento. E aí, quando a gente cria... Inclusive, a gente podia até entender esse carimbo aqui como pedaços de EVA. Se eu pegasse só uns pedacinhos de EVA e fosse repetindo, esse seria o meu rapó, digamos assim, essa parte que tá à vista. Criar isso aqui e fazer um fechamento e um rapó, uma repetição. Acredito que deu pra entender também como que funciona, né? O próximo é a repetição não alinhada. Como é que funciona? Quando a gente... Pronto, aqui a gente tem uma repetição não alinhada. Vamos supor que o rapó seja tudo isso aqui. Onde estão essas três formas. É um rapó não alinhado. Por quê? Porque aqui eu tenho aqui, esse carimbo aqui. Eu poderia colocar aqui, correto? Mas eu coloquei mais pra cá, pro lado. Então eu desalinhei. E aí eu poderia desalinhar em qualquer sentido. Aqui a gente tem um alinhamento que é mais na horizontal, né? Poderia ser aqui e eu afastei aqui pra cá. Poderia ser pra cima, enfim. Sempre que eu fizer um afastamento, a gente vai ter esse rapó não alinhado. E por último, eu não vou ter como explicar, eu acho que aqui não tem nenhum exemplo, mas é o rapó de superposição, chama? Eita menina, essa vai ser difícil. Mas é quando o meu desenho, ele fica sobreposto, né? Superposição não. Quando ele fica sobreposto, quando eu tenho um desenho que quando eu junto parece que dá uma impressão assim de que estão um acima do outro, sabe? Eu vou tentar colocar uma imagem para esse exemplo, porque aqui não tem nada que faça a gente sentir esse formato. Vou tentar colocar uma imagem, mas é basicamente isso, quando a gente estampa e a gente repete e fica com essa sensação de que tem uma sobreposição. Acredito que os mais importantes sejam isso, eu acho que... Espero que tenha dado pra entender, me esforcei. E se vocês não tiverem entendido, não tiver ficado claro, eu explico, eu mando o link no YouTube, eu faço o que for preciso pra vocês entenderem. E aí a gente entendendo essas coisas, a gente vai partir pro nosso carimbo, né? E aí a gente vai pensar essa repetição, como é que a gente vai fazer esse rapó, essa estampa. E aí como é que a gente vai fazer essa combinação também, né, de carimbos. Então é mais ou menos isso sobre módulo, rapó e criação da nossa combinação, da nossa estampa. E aí a gente já pode partir para colocar esses carimbinhos no tecido, no papel ou no tecido. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido assim o máximo possível, né? Mas qualquer coisa eu fico à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. E aí a gente parte agora pro nosso tecidinho, passar a nossa estampa pro tecido. Então, gente, aqui tá todos os materiais que a gente vai utilizar. Os carimbos, o tecido, pincel e a esponjinha. Tintas, o papel, folha de sulfite e a tinta guache. Escolhi aqui as tintas que eu vou utilizar. E aí a gente vai experimentar primeiro no papel. E aí até fica pra quem... E usando a tinta guache. Fica pra quem não tem como comprar o tecido, não quer fazer no tecido. E aí a gente pode brincar só no papel. E outra coisa, pra quem vai fazer só no papel, eu acho que talvez seja bacana comprar um papelzinho mais grosso. Porque quando a gente coloca na folha de sulfite, ela fica meio enrugadinha. E aí se você quiser fazer só no papel,
é bacana comprar uma cartolina, por exemplo. E aí dá super certo. E aí agora é a hora da verdade, né? Porque eu não testei nada. E aí a gente vê como é que vai ficar agora, né? Talvez fique bugado, talvez fique legal. Mas enfim, no fim das contas eu sempre acho que funciona. Ah, outra coisa aqui. A gente tem os 3 carimbos e eu achei 2 forminhas que eu guardei. Essa daqui é daqui, que eu cortei, né? E aqui foi daquela parte que eu cortei aqui embaixo, não lembro onde. E aí eu salvei, porque eu acho que isso aqui vai ficar legal. Eu vou combinar com alguma coisa. Isso aqui também pode ficar legal. Coisa de doido. Mas eu guardei por via das dúvidas e aí a gente pode experimentar. E aí eu tô pensando em fazer 2 formas de carimbar. Eu vou fazer um rapó e vou fazer uma forma mais livre. O rapó eu vou fazer criando... Vou criar, né? Utilizando esse carimbo. Então vai ser o seguinte. Eu tenho tecido, meu tecido não é muito grande. E aí eu vou fazer como se fosse uma estampa localizada, sabe? Ficar só no centro do tecido, ou da camisa, ou da ecobag. Aí vai ser um rapó pra ser usado como uma estampa localizada. E aí eu vou utilizar esse. E aí eu vou pensar, eu acho que aqui nem cabe, deixa eu ver se cabe. Vai caber. Eu vou pensar como é que eu vou fazer esse encaixe do rapó. Lembrando, esse é o módulo, né? E o encaixe que eu fizer é que vai ser o nosso rapó. Eu vou começar a fazer, utilizar o pincel e vou usando a esponjinha também pra gente ver como é que funciona. Vou usar uma tinta preta. Eu vou usar umas cores mais escuras, que eu acho que fica melhor de ver no vídeo. E aí com o pincel eu vou colocar aqui dentro mesmo. Cadê meu tecidinho? É sempre bom a gente ter um tecido pra limpar a bagunça. E aí eu vou pintando. E aí pode ir com um pincel assim mais deitadinho, pra tentar, né, evitar que escorra pra outras partes, que não é interessante. E assim, não basta ficar preto, tem que sujar bastante. E aí esse lado eu vou usar a esponjinha pra vocês entenderem como é que funciona a esponjinha. Eu coloco a tinta aqui e vou batendo. E aí acaba sendo um pouquinho mais seguro, digamos assim, porque a esponja, ela, como você vai bater e não vai bater com muita força, ela não corre o risco de tocar assim, sabe, como o pincel. Se bem que a esponja tá sujando até mais do que o pincel, ora a hora. E a esponja, ela suga bastante tinta, então talvez você precise colocar até mais. Mas a esponja, ela é bacana pro EVAzinho fino. Pronto, eu acho que tá bom. Vamos ver agora como é que vai ficar, né? Ui! Vou colocar... Tô tentando escolher um lado aqui. Pronto, aqui. O lado da esponja. Ficou pouquinho. Mas tudo bem, eu vou continuar o rapó e aí eu vou tentar... Não sei se eu faço um encaixe assim. Eu acho que eu vou fazer assim mesmo.
E aí a gente tem que se desdobrar pra tentar entender onde que a gente tem que colocar mais tinta ou menos tinta. Porque se colocar demais fica borradinho, se colocar pouco fica falhado. Mas aí também depende, porque se você quiser fazer uma coisa mais clarinha, e aí você coloca pouca tinta no carimbo todo. Torcer pra dar certo dessa vez. Eita, cadê? Eu acho que não vai dar certo colocar do jeito que eu pensei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou colocar assim mesmo. Passar o dia girando carimbo. E aí não vai dar pra colocar daquele jeito que eu mostrei. Porque quando vira o carimbo é outra coisa, né? A direita é outra coisa, a esquerda é outra coisa. Mas gostei, gostei. E aí eu vou colocar mais 2 vezes em cima pra virar o nosso rapó. Nosso encaixe. Tá ficando bonitinho. Aí eu não sei se vocês vão achar, né? Porque eu gosto muito dessa coisa meio que de gravura, sabe? De parece um pouco estilo, parece um pouco linóleo. Fica essas falhinhas. Eu gosto, né? Mas aí vai de cada um. Principalmente assim que parece grafismo, né? Eu acho que fica muito bacana. É por isso que eu falei daquela coisa das formas mais aleatórias. Porque, por exemplo, se eu for fazer um desenho mais detalhado, talvez não fique legal com essa aparência falhada. Pronto, esse vai ser o nosso rapó. Ficou bem fraquinho aqui, mas foi aquele momento que eu usei a esponja. Mas eu gostei, gostei bastante. Esse vai ser o nosso rapó, a nossa repetição, nosso encaixe de módulo. E aí eu tenho infinitas possibilidades, né? De acordo com a forma que eu girar, o lado que eu girar. E aí esse vai ser a primeira estampinha, que eu vou utilizar como uma estampa centralizada mesmo. E aí no segundo, eu vou usar esses dois e fazer uma combinação com esse e estampar uma área maior. Eu vou pegar o tecido e ir estampando de forma mais livre. Eu acho que é bacana a gente entender como é que funciona o rapó, a estampa, a partir de criação de rapó, que é esse encaixe do módulo. Mas eu acho que por ser uma coisa mais artesanal, a gente tem essa liberdade de encaixar como a gente quiser. E aí eu vou fazer utilizando os três carimbinhos, uma outra estampa assim de forma mais livre. Então é isso, vamos pra segunda. Lembrando que aqui é só o teste, né? Depois eu vou passar pro tecido. Vamos lá. Aqui eu vou
Eu acho até que quando eu for cortar no tecido, eu vou cortar do tamanho dessa folhinha mesmo, a 4. E aí eu vou fazer de forma livre. Eu acho que eu vou encaixar uma aqui, uma aqui. E aí eu vou preenchendo com as folhas. E talvez eu utilize esses dois aqui. Não sei como, mas esse aqui eu acho que eu vou utilizar, porque é muito bonitinho. Vou continuar usando a preta. O preto fica muito lindinho. Vale, esqueci uma. Segue o baile. E agora eu vou usar os outros carimbinhos. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar só mais um pouquinho e carimbar assim mesmo, sem me preocupar se tá claro. Porque a gente só tá testando aqui no papel, né? E aí acaba que eu vou gravar o vídeo todo no papel pra fazer no tecido de novo. E aí eu vou usar esse aqui. E é isso. E aí eu posso ir repetindo assim, da forma como eu quiser. Usar essas outras formas aqui. E aí eu vou partir pro tecido, pra gente ver como é que fica no tecido. Mas fica bem bacana, né? Aqui já é uma combinação mais livre. Vamos pro tecido. Vou usar o algodãozinho médio. Esse já tá cheio de desenho de modelagem. Vamos ver como é que fica. Ah, o algodãozinho muito fino não é muito bacana, porque ele transfere. Ele é muito fino, aí, por exemplo, eu carimbo aqui, pode ser que apareça aqui do outro lado, a tinta vai transferir. E aí, pra fazer no tecido, eu vou usar uma vermelha e uma preta, pra ver como é que fica. Vou dar uma limpadinha no carimbo.
Eita, tô me sujando todo. Ou não, vou usar, como eu vou usar logo a tinta preta, e aí eu não preciso limpar. E depois quando eu for pra vermelho eu dou uma limpadinha. E aí eu vou repetir o nosso rapó, que é aquela estampa mais centralizada. Ou posso até fazer uma outra combinação, né? Colocar um pouquinho mais de tinta. Ou não, porque já comecei e ficou assim, né? Pra não ficar diferente. Eu acho, mudança de planos. Eu ia repetir o rapó que a gente fez, esse aqui. Mas eu acho que já dá pra vocês visualizarem como que ficaria no tecido, né? E aí eu vou aloprar. Ai, ai, eu vou fazer de forma mais livre, criar outras coisas aqui pra aproveitar. E aí eu vou utilizar também outras cores. E aí vamos de carimbinho, aquele fininho que eu não utilizei até agora. Eu vou colocar ele no vermelho. E eu espero que dê certo, né? Porque nesse caso é aquele que tem a fissura bem rasinha. Eu acho até que eu vou passar o lápis mais uma vez, ou passar o dedo, pra garantir que esteja fundo. Não, tocando assim dá pra ver que ele tá fundinho. Dá uma limpadinha no pincel. Não limpei o suficiente, mas enfim. Se eu precisar limpar mesmo, eu vou dar uma cortada no vídeo. Olha só, esse lado aqui até que tá limpo, pra ver. Mas esse aqui já deu uma sujada na fissura. E aí, vamos ver o que eu faço aqui. Acho que eu não vou com o dedo, não. Só um minuto. Peguei um pedacinho de EVA e vou tentar limpar, porque eu acho que vai estragar nossa estampa. Pronto. Tiro o excesso da lateral, porque é capaz de voltar pra fissura. E vamos experimentar como é que fica. Olha, ficou muito fofinha, muito fofinha. Perfeito, super funciona. Eu nunca tinha feito assim só com EVA fino, mas tá aí. Prova de que funciona. O que eu vou fazer aqui? Eu não sei se eu coloquei uma folhagem assim. Vou colocar, vou ser atrevida. E aí a gente vê como é que fica no final, de forma bem livre mesmo. Eu acho que não tem problema não fazer aquela que eu fiz
que eu experimentei no papel não, né? Até porque ficaria repetitivo, eu acho que deu pra vocês entenderem. E aí eu acho que é bacana a gente aproveitar o restinho do vídeo pra experimentar outras formas, outras coisas. Opa! Não sei se eu coloco isso aqui. Eu acho que eu vou colocar. E aí eu vou colocar com preto. Agora eu vou precisar parar o vídeo mesmo pra dar uma limpadinha no pincel, tá muito sujo. Pronto, voltei, dei uma limpadinha no pincel e lá vamos nós. Gente, eu não sei se vocês estão gostando, mas eu tô adorando. E aí eu acho que eu vou fazer mais besteira aqui, hein? Vou colocar outras cores pra ver como é que fica. Eu vou experimentar o que der pra experimentar. Eu tinha pensado em fazer só pra experimentar, né? Só pra mostrar como que funciona. Mas eu acho que eu vou fazer uma eco bag com essa estampinha. E assim, a tinta de tecido, ela segura bastante tempo. Bastante tempo mesmo. Você pode lavar e tudo mais. Ela não vai sair assim tão fácil, sabe? Eu tenho algumas eco bags que eu fiz com tinta de tecido. Fiz só um desenho fininho. E eu acho que já faz mais de 4 anos. E ela ainda tá firme e forte. Resistindo. Então eu acho que se vocês quiserem fazer algo pra usar mesmo, podem fazer que dá certo. Até porque é uma tinta específica para tecido, né? Tá um barulho aqui meio estranho na rua, não sei o que que é. Mas eu espero que não esteja interferindo muito no vídeo. Que mais? Não sei se eu coloco uma folha aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu vou carimbar isso aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar uma folhinha mesmo. E aí eu vou vendo aqui o que que cabe, né? Vai ficar uma loucura isso aqui. Vamos de folhinha azul. Pronto, eu acho que eu vou encaixar assim. E aí depois eu coloco mais duas dessas aqui. Tá ficando uma loucura. Vamos de preto. Não, acho que eu vou colocar todas coloridas aqui no meio.
Eu acho que eu vou repetir essa aqui. Pra ficar assim. E aí eu repito aqui e repito aqui. A folhinha. Vamos ver se vai dar certo, né? Eita. Eu não limpei bem o pincel e aí não vai ficar tão vermelho não. Vai ficar uma outra cor. Ficou estranho. Eu vou colocar uma folhinha, porque se eu colocar aqui vai continuar e eu quero terminar a estampa. Então eu vou colocar mais pra cá. E vai ser nessa cozinha estranha mesmo, porque eu não vou limpar o pincel. Não façam isso em casa, sejam organizados. Se tiverem mais de um pincel também, super ajuda. Teria ficado melhor se eu tivesse limpado os pincéis para ficar com a cor mais pura. Mas é isso mesmo. Já criou uma outra cor aqui. Eu vou dar uma limpadinha no pincel, porque tá ficando muito bugado. Prontinho, limpei o pincel e tentar fazer de forma mais limpa agora. Não vai dar certo? Não, porque eu vou continuar sujando, mas façam um limpinho em casa. Pronto, dei uma limpadinha no carimbo pra não transferir tanto, pra não misturar muito as cores, né? E aí eu vou fechar com essas duas.
pronto, gente. Essa é a estampinha que eu criei com os carimbos. Só um minuto. Esse aqui é o rapó, que eu usei um módulo, encaixei e se tornou o nosso rapózinho. E aí eu poderia usar esse desenho, repetir ele sempre no tecido para criar estampa. E tem também essa forma, né, mais livre de se criar. O carimbo dá essa possibilidade. E aí foi o que eu fiz aqui no tecido. Fui fazendo de forma bem livre. E aí vocês podem, antes de fazer, colocando assim os carimbos para ver onde que encaixa, para criar, né, a combinação que vocês quiserem. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu gostei bastante. Só não gostei muito das cores quando eu não limpei o pincel. Acho que ficaria muito mais bonito se tivessem as cores assim mais puras. E também esse encaixe aqui não gostei muito, mas isso aí eu poderia ter colocado só 2 folhinhas um pouquinho mais pra cá. E aí vocês podem pensar nesse encaixe quando vocês forem fazer a estampinha de vocês. Mas, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da oficina. Experimentem outras coisas em casa, outros desenhos, formas mais complicadas. Assim, você vê que ficou bem, algumas falhinhas, né? Ficou bem artesanal. Mas muita gente usa o carimbo para estampar profissionalmente, e aí é só vocês pesquisarem e se aprofundarem sobre isso, que dá para fazer um carimbo mais profissional. Embora eu acho que esse aqui também seja, né? Mas eu digo esteticamente, né? Com outro tipo de qualidade que vocês desejem. E é isso. Vou ficar no aguardo lá no grupo para vocês mandarem os trabalhos de vocês. Eu espero que tenham gostado da oficina.